Olá, meu amigo, shalom a você. Esse é o canal Marcelo Machado Atalaia e hoje eu quero falar sobre o poder da graça ocultada. Espero que você curta esta mensagem, compartilhe ou até mesmo estamos abertos para críticas e sugestão. Quero ler o texto em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, que diz assim: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Messias. Paulo se resguardou da graça. No poder dessa graça, ela vem a impulsionar, ela vem a eclodir, ela vem explodir o poder do Messias na nossa vida. Hoje prega-se uma graça barata, uma graça ineficiente. Essa graça é a licença para pecar e para trazer libertinagem. Isso mesmo. Há um poder ocultado pelo próprio sistema religioso. Quero dar para você 2 exemplos. Aquela mulher adúltera, que todos conhecem o texto, na qual ela cometeu um certo pecado e ela ia ser apedrejada. E naquele momento ali, o povo incitando ao Messias, o Messias diz: se aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele simplesmente olha para a mulher e diz assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Vá e não peques mais. Quero te dar o segundo exemplo, lá no paralítico do tanque de Betesda, na qual os pecados dele também foi perdoado. Vá, pegue a tua cama e ande, não peques mais, para que não ocorram as coisas piores. Hoje as pessoas, elas não estão transformadas por essa graça, por essa explosão que é a presença do Messias. A graça, ela é transformadora e nós precisamos descobrir essa graça dentro da tua própria essência. Eu quero ler com você o livro de João, no capítulo 1, a partir do verso 9, que diz assim: Ele é a luz da verdade que veio ao mundo para iluminar todo o homem. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o seu povo e o seu povo não o recebeu. Aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Elohim, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram no sangue e nem na vontade da carne e nem na vontade do homem, mas do próprio Elohim. E a palavra, ela se fez carne e habitou entre nós, e podemos ver a glória com o Pai e o Filho, ímpar junto com o Pai, cheio de graça e de verdade. Para que haja essa graça, precisa haver a verdade, e essa verdade nós só vamos encontrar dentro das Sagradas Escrituras. Também vemos lá, no mesmo livro de João, a partir do verso 15, que diz assim, que este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim, é antes de mim, e eis que ele é antes, porque foi o primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos da sua plenitude e benevolência, sobre benevolência, de graça sobre graça. Porque a Torá foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram pelo Messias, e a Yahushua, que você conhece lá na sua Bíblia, em Romano, Jesus. E Elohim nunca foi visto por homem, e o Filho ímpar, o Filho único, é este que saiu do seio do Pai, e ele nos revelou a nós. Os santos foram salvos pela graça do Messias. A lei foi um aio para que nós pudéssemos ser conduzidos ao Messias,
a salvação. E a lei, ela não tem poder sobre essa salvação, mas o poder do alto é que nos capacita a este feito, que é a graça. A lei, ela nos capacita a chegarmos diante do Messias, a reconhecer ele como nosso Salvador e assim nós recebermos da graça. A lei, ela veio por uma pessoa, mas a capacitação de compreender veio por outro. A graça do Messias, para que pudéssemos primeiramente obedecer. Quero ler com você a carta que João escreveu aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: E preparado o Filho em poder, segundo o Espírito, por sua ressurreição dentre os mortos. Ele é Yahushua, o Messias, nosso Senhor. E por sua mão recebemos a graça e o emissário para inclinar o coração de todos os gentios à fé por meio do seu nome. Então toda essa graça, ela está associada ao poder do Criador. Quero ler também a mesma carta de Romanos. Nós vamos lá no capítulo 5, no verso 20 e 21, que diz assim: E desta forma entrou a Torá, a lei, para que a transgressão abundasse. Porém, onde abundou a transgressão, ali a graça abundou muito mais. E como o pecado dominou pela morte, assim a graça dominou por meio da justiça, para a vida eterna, em Yahushua, o Messias, o nosso Senhor. Temos consciência do pecado por causa da lei. Não é que a graça vai te liberar a pecar ou vai limpar. Assim, a graça, ela reina pela justiça, não pelo pecado, pela mentira ou pela transgressão da lei, para assim nós pudéssemos chegar à vida eterna. Será que ainda você vai justificar a sua conduta pela graça, batendo nas costas das pessoas e falando assim: ah, eu estou na graça? Quero ler também com você Romanos capítulo 6, que diz assim: O que diremos agora? Permanecemos ainda no pecado? Para que a graça abunde? De modo algum. Nós que consideramos como mortos para o pecado, como ainda estaremos nele? Ora, esse é o maior questionamento, porque as pessoas, elas ainda não conheceram essa graça transformadora. O livro de 1 João, capítulo 3, diz assim: todo aquele que comete pecado é desobediente à lei. O pecado é a desobediência da lei, isso é fato. Também quero ler com você a carta de Romanos, no capítulo 6, no verso 3 e 4, que diz assim: acaso não sabeis que todos quantos fomos imersos ou batizados no nome de Yahushua, o Messias, é na sua morte que fomos imersos? É na morte dele que nós fomos batizados. Verso 4: e como fomos imersos em sua morte, assim fomos sepultados com ele, e como o Pai em sua glória ressuscitará todos dentre os mortos, assim também andemos na sua presença em novidade de vida. Para que possamos andar na tua presença, nós precisamos ouvir e obedecer à lei. Lembre-se que as coisas velhas já passaram. Precisamos andar em harmonia, obediência, e ninguém deve se vangloriar. A carta que Paulo escreveu a Efésios, capítulo 2, verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da vossa fé. Isto não vem de vós, pois é uma dádiva de Elohim. Nós precisamos ouvir e obedecer para que gere em nós essa fé sobrenatural. Não uma fé natural,
como que você tivesse tirado um pedaço de madeira de dentro da água e a partir daquele momento você vai adorar o pedaço de madeira. Você precisa ouvir e obedecer às leis do Criador. O meio que nos conduz à salvação não nos isenta desses requisitos. Quero continuar lendo lá a carta que Paulo escreveu a Efésios, no mesmo capítulo 2, no verso 9 e 10, que diz assim: não vem por meio de vossa obra, para que ninguém se glorie. A salvação ela não vem pela nossa obra, porque somos feituras de suas mãos, criadas no seio de Yahushua, o Messias, para as boas obras, as quais ele preparou para que andássemos nela. Andar aonde? Andar dentro da sua verdade, andar dentro da tua obediência, andar dentro da tua lei. Nós não seguimos de interpretação de homens, somente o do nosso Salvador. Ele não transgrediu, ele cumpriu, ele não revogou nada, ele cumpriu. A graça nos capacita a andar em conformidade aos mandamentos do Criador. A graça nos faz abundar em toda boa obra. A graça redunda em poder, que o Pai nos capacita e opera dentro de nós através do teu Espírito. Esforce-te e eu serei contigo. Gloriar nas fraquezas para que opere dentro de vós o poder do Altíssimo através da manifestação do teu Filho. Espero que esta palavra venha te capacitar e venha transformar a sua vida para que você ande dentro desse princípio e deste caminho. Lembre-se, ouça primeiro e obedeça. A partir do momento você vai gerar em vós a fé, uma fé sobrenatural. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo vídeo.